Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê doces Nolasco. Aproveite a promoção de goiabada Nolasco. Pague 2 e leve 3. Doces Nolasco. Loja da Fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. 8h06, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, a presença do Procurador-Geral do município de Campos de Goytacazes, José Paz Neto, também do jornalista Arnaldo Neto, e a participação também do nosso ouvinte, não só em curtir e desfrutar do debate, do diálogo, como também pode participar através da nossa página do Facebook, e a gente fica muito feliz com essa participação. Vamos lá, Arnaldo. Bom, antes da gente entrar na pergunta do ouvinte, Marcos, que é com relação à questão do CCZ, e hoje o artigo do Zé Paz na Folha fala também sobre esse combate ao Aedes aegypti, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Só para a gente fechar a questão econômica, Zé Paz, tem uma outra questão que vem de governos anteriores, né, poder a gente não personificar essa questão apenas em uma gestão, que é com relação ao Fundecam. O município tem uma CPI instaurada na Câmara investigando aí os contratos do Fundecam desde a sua implementação lá no governo Arnaldo Viana, lá atrás, e o município, ao mesmo tempo, ele mudou meio que a postura do Fundecam, deixou de focar em grandes investimentos para dar o apoio ao microempreendedor local. O que vocês encontraram do Fundecam e como se chegou a essa conclusão de mudar esse foco do programa, que é um programa importantíssimo de incentivo ao empreendedor local? Arnaldo, o Fundecam talvez seja o melhor retrato da responsabilidade dos antigos gestores do município no que diz respeito ao trato e à utilização dos royalties. O que a gente encontrou no Fundecam é algo assombroso, né? Mais de 500 milhões em dívidas, né? Inúmeras empresas inadimplentes, empresas que nunca pagaram nem a primeira parcela do financiamento, que nunca efetivamente se instalaram no município e receberam recursos, empresas que receberam recursos, já estavam inadimplentes e ainda assim receberam novos aportes de recursos. E o que chamava também muita atenção quando a gente assumiu, especificamente do ponto de vista da Procuradoria, é que não havia nenhuma dedicação prioritária ao andamento dos processos de recuperação desses recursos. Parecia que não havia interesse na recuperação desses recursos, mesmo havendo diversas empresas que, ao obterem empréstimos, deram bens em garantia, e esses bens não eram executados, não se fazia um trabalho específico para que isso pudesse ser recuperado aos cofres do município. Então, assim, a situação do Fundecam era assustadora, uma das coisas mais escancaradas, assim, das gestões temerárias mais escancaradas que a gente encontrou no município é a questão do Fundecam. Então, foram 2 trabalhos que a gente começou a implementar. Um primeiro lá liderado pelo professor Rodrigo Lira, que é o presidente do Fundecam, por determinação do prefeito, que era mudar a lógica desses financiamentos, para que a gente pudesse focar no microcrédito, no microempreendedor, em quem realmente cria e gera empregos aqui no nosso município. Então a gente tem lá a linha do Fundecam microempreendedor, um programa muito importante que foi criado lá em conjunto com a Superintendência de Ciência e Tecnologia, do Viva Ciência, que permite que bolsas sejam fornecidas a estudantes universitários para elaboração de projetos científicos, acadêmicos, enfim, mas que tenham ligação com questões e com serviços que o município precisa prestar. Hoje há esse intercâmbio, porque a gente precisa investir os nossos recursos de forma que eles possam retornar a gente de alguma forma, não simplesmente sair distribuindo recursos à vontade. Então, o Viva Ciência é uma linha de crédito muito importante. O Viva Ciência na Escola, que começou agora também, com bolsa de iniciação científica para os alunos da nossa rede municipal de ensino, também um programa sensacional que vem sendo liderado lá pelo Superintendente de Ciência e Tecnologia, o Romeu. Enfim, é uma mudança de paradigma do trabalho do Fundecam. Mas, em paralelo a isso, a gente teve que iniciar uma força-tarefa
para poder recuperar esses créditos. Então a Procuradoria, em conjunto com o Fundecam, criou uma força-tarefa. Eu designei uma procuradora do município especificamente para tratar desses pontos. Criamos uma equipe para isso. Hoje há uma sinergia, uma integração muito grande, Procuradoria-Fundecam, que era algo que não acontecia no passado, e dito por próprios membros, por próprios servidores que ainda continuam no Fundecam. Não havia, infelizmente, esse diálogo, e a gente vem conseguindo avançar. Já conseguimos, o exemplo maior disso é a retomada da fábrica de macarrão, lá em Baixa Grande. A gente conseguiu a retomada do prédio esse, que caso tudo dê certo, vai ser o prédio que vai abrigar o futuro galpão da Conab, para aquele trabalho de desenvolvimento aqui das sementes, de distribuição da matéria-prima aos agricultores, ou seja, a recuperação é o resultado dessa força-tarefa, a recuperação de um prédio que já começa a gerar frutos no desenvolvimento econômico da cidade. A gente já conseguiu a penhora de diversos imóveis, e em conjunto com o Dr. Rubens, juiz da 4ª Vara Civil aqui de Campos, a gente já vem se organizando para que ainda esse ano consiga fazer leilões desses imóveis para conseguir recuperar recursos do município. Então a gente vem avançando muito, a gente tem uma meta bastante audaciosa, eu poderia assim dizer, de recuperar pelo menos 10% de tudo aquilo que o Fundecam perdeu até 2020, ou seja, seriam mais 50 milhões de reais que o Fundecam poderia reinvestir e dinamizar a economia do município. E a gente vem também colaborando com a CPI do Fundecam, que vem ocorrendo na Câmara. Eu mesmo já prestei depoimento na CPI, o professor Rodrigo Lira também já prestou depoimento. A gente vem fornecendo todos os documentos que nós temos à disposição. Essa questão também vem sendo discutida junto ao Ministério Público, inclusive na esfera criminal, porque não é possível que não se responsabilize pessoas que de forma bastante leviana, de forma bastante responsável, saíram distribuindo recurso sem nenhum tipo de garantia, saindo distribuindo recurso para empresas inadimplentes. E aí a gente vai buscar certamente, depois desse momento de criar a força-tarefa, de tentar recuperar recursos, responsabilizar quem deu causa a esse descalabro aqui no município. Arnaldo e doutor Zé Paz, tem casos até de empresas que pegaram um empréstimo para construir algo ABC e deu como garantia esse futuro ABC. Quer dizer, coisa que nem existia ainda, coisa que eles estavam... Exatamente. Uma coisa ilógica, totalmente. Exatamente, dava em garantia o próprio prédio que iria desenvolver. O caso da fábrica de macarrão é muito emblemático, porque o município desapropriou a área, doou a área à empresa, ainda deu crédito, na época eram cerca de 20 milhões, a empresa não pagou nenhuma parcela, e hoje deve ao município mais de 100 milhões de reais. É o maior devedor do Fundecam. Não fez nenhum fettuccine, né? Nenhum pacotinho Nada, de fettuccine, né? foi Deixou feito lá e foi embora, assim como tem a fábrica de fralda, enfim, várias outras fábricas que supostamente se instalaram e depois foram embora. Mas além de tentar recuperar, a gente já vem trabalhando para poder responsabilizar, e a gente espera que muito em breve a gente comece a ter medidas concretas nessa fase de responsabilização. Muitos casos desses, né, Arnaldo? Isso é intencionalmente um golpe, né? A impressão que dá, a gente não pode afirmar, mas... Sem querer, obviamente, dizer nome, não seria leviano de ficar expondo pessoas aqui, até porque todos os trabalhos ainda estão envolvendo, mas chama atenção que pessoas que estiveram envolvidas no Fundecam, né, que participaram de todos esses financiamentos questionáveis, depois queiram aparecer agora como paladinos da ética e da justiça, para querer dizer como o município investe ou deixa de investir o dinheiro, sendo que lá atrás, né, fizeram essa bagunça toda nos cofres públicos. Sempre assim. Vamos mudar o tema um pouco. Acho que foi bastante esclarecedor essa questão econômica, né? Eu acho que é importante que o munícipe tenha conhecimento disso, e uma das críticas que acontece ao atual governo muitas vezes é a falta de comunicação com relação a esses assuntos. Vários entrevistados nossos falaram isso aqui, você deve ter acompanhado. Mas agora vamos falar de uma outra questão que também está muito em destaque, que é a questão do servidor. Você é servidor da Câmara, né, concursado, depois de uma luta e tanto que a gente acompanhou, né, para essa convocação na Câmara, não só a sua, eu posso falar de uma amiga minha que é assessora de imprensa hoje lá da casa, a Lohane, 29 né? aprovados. E a gente estava acompanhando ali bem de perto. Mas o servidor é sempre uma questão muito delicada em qualquer administração pública. Antes da gente falar desse estado de greve que está aí
que está aí no município. Tem uma colocação aqui da ouvinte Flávia Siqueira com relação à questão do CCZ. Ela diz aqui que é o combate, como eu falei, você escreveu sobre isso hoje, que eu até chamei na capa, que é uma guerra contra o Aedes aegypti, que você estava escrevendo no seu artigo. E ela fala desse enfrentamento e diz que em entrevista recente o secretário de Saúde, acerca do concurso do CCZ, muda as regras e ainda diz que queria chamar cerca de 300 pessoas que estariam aptas pelas provas escritas e de títulos. Ocorre que na semana passada só convocou 100 dessas pessoas. Já houve a convocação dessas 100? Não, ainda né? não. Não, o que aconteceu foi a divulgação do resultado. A divulgação do resultado final, a homologação do resultado do concurso. De um concurso que seria de 100 pessoas mesmo, inicialmente. Né? Essa questão do CCZ é importante a gente explicar. Ao longo do dia de ontem, eu mantive algumas conversas lá com os vereadores da base do governo, para poder esclarecer alguns pontos, porque a gente precisa conciliar ali os interesses de quem fez o concurso, passou dentro do número de vagas, os interesses de quem fez o concurso e está no cadastro de reserva, e os interesses de quem está hoje lá como contratado temporário prestando serviço já há alguns anos. Esse contrato foi processo seletivo? Lá atrás houve um processo seletivo. Na verdade, o município sempre fez processos seletivos, historicamente faz processos seletivos para contratação temporária, mas isso foi reconhecido como ilegal e irregular pelo Tribunal de Contas, que recomendou, ainda na gestão anterior, que não se fizesse mais processo seletivo, se fizesse concurso público. Inclusive, à época, aplicou multas pesadas na prefeita Rosinha, no secretário Fábio Ribeiro e no vice-prefeito Chicão, que à época era secretário de Educação. Então, quando a gente assumiu... de saúde, perdão. Então, na época, quando a gente assumiu a gestão, a gente se deparou com essa determinação do Tribunal de Contas e iniciou todo um procedimento para poder fazer o concurso público. A gente já sabia que seria algo polêmico, porque historicamente o município não adota essa prática, mas eu, particularmente, tinha muita tranquilidade com relação à legalidade e à necessidade de a gente fazer o concurso público. Então, elaboramos todo o procedimento, fizemos a contratação da empresa, ultrapassamos os questionamentos jurídicos que foram feitos no começo, até por parte de alguns conselheiros de saúde, de que não se poderia fazer o concurso. Enfim, ultrapassamos esse momento. Houve questionamento judicial por parte de alguns possíveis candidatos que também foram ultrapassados pela justiça. A gente realizou a prova, e a prova inicialmente previa 100 vagas mais cadastro de reserva. Sim. Então seriam 100 vagas iniciais, e desde do começo, mesmo antes da prova ser realizada, a gente já afirmava que 100 vagas era o número inicial, mas que certamente nós faríamos outras convocações, porque a demanda por profissionais da área de combate de controle à endemia é muito maior do que essas 100 vagas. Houve um questionamento por parte do Ministério Público com relação à realização de teste físico. Nós tínhamos a tranquilidade e o entendimento de que nós poderíamos fazer o teste físico, mesmo sem ter uma lei municipal específica determinando isso, mas tendo em vista o surto que a gente vem vivendo, a necessidade de a gente resolver essa questão com a maior celeridade possível, nós optamos por celebrar um TAC com o Ministério Público para excluir essa prova física, e aí publicamos o resultado, retificamos o edital e publicamos o resultado final, excluindo a prova física apenas com o resultado da prova objetiva. Isso foi publicado, se não me engano, na semana passada, acho que na sexta-feira, o resultado final do concurso. Em paralelo a isso, a gente encaminhou à Câmara dos Vereadores um projeto de lei pedindo autorização para prorrogar até o final do ano, até 31 de dezembro, os contratos atuais dos prestadores de serviço, dos agentes de combate à endemia, porque seria uma irresponsabilidade da nossa gestão simplesmente, no meio de um surto de chikungunya, trocar de uma hora para outra todos os servidores, tirar todos os temporários e colocar os concursados, porque os temporários já têm ali uma dinâmica já muito mais clara, já estão trabalhando há bastante mais tempo. Os concursados ainda vão ter que passar pelos cursos de treinamento que o CCZ vai oferecer. Então a gente pediu essa autorização, isso gerou lá uma certa polêmica na Câmara. Ontem, inclusive, houve a votação, porque os agentes atuais queriam que isso fosse prorrogado até 31 de maio do ano que vem. A gente esclareceu de forma muito responsável aos vereadores as dificuldades que a gente teria se isso fosse prorrogado até maio do ano que vem, os questionamentos que os aprovados no cadastro de reserva poderiam fazer com relação a isso.
das demandas judiciais que poderiam surgir com relação a isso. E aí se aprovou o projeto com uma pequena emenda da forma que foi encaminhado pelo município, para que a gente possa manter os atuais temporários até 31 de dezembro, fazendo um calendário de transição entre os concursados e esses servidores, para que aí até o final de dezembro a gente consiga concluir essa substituição de uns pelos outros. A gente já deve fazer no começo da semana que vem, não sei se vai dar tempo ainda para essa semana, a convocação dos 100 primeiros aprovados. Esses 100 primeiros aprovados já farão o curso de capacitação já no começo do mês de junho. A gente não divulgou ainda a convocação, justamente pelo CCZ estar fechando ali os últimos detalhes de onde esse curso vai ser, a forma como ele vai se dar. Então a gente já vai fazer a convocação nos próximos dias dos 100 primeiros aprovados. Eles farão o curso, cumprirão todas as burocracias necessárias para tomar posse no cargo, e após isso vão entrar em um trabalho conjunto com os atuais. E aí, gradativamente até dezembro, a gente vai fazer a convocação de outras pessoas, dos demais aprovados no concurso, estão incluídos no cadastro de reserva. Esse número você tem? De quantos serão convocados? É possível que até o final do ano a gente chame mais de 300 pessoas, que é o número hoje de agentes que estão fazendo o combate. O que a gente não pode fazer é simplesmente trocar todos de uma hora para outra, porque isso prejudicaria certamente o trabalho de combate ao mosquito, e no momento de surto que a gente vem vivendo, a gente não pode se dar esse luxo. A gente precisa continuar combatendo firmemente, como eu até disse hoje lá no meu artigo na Folha, essa questão. Então, assim, a gente de forma alguma vai deixar de fazer convocações de concursados, então os concursados podem ficar tranquilos, mas também tem que ter responsabilidade com os agentes que estão lá hoje e, sobretudo, responsabilidade com a população para que o combate ao mosquito não sofra com nenhuma intercorrência. Certo. Então está aí respondida a questão da ouvinte Flávia Siqueira, agradecer pela participação. Mas, rapaz, além da questão do CCZ, a questão do funcionário público ela é muito mais ampla aqui no nosso município, sobretudo agora que os servidores estão numa situação, um estado de greve, aí algum sindicato fala em greve, o outro fala em estado de greve, mas enfim, a gente está aí com uma paralisação, uma certa paralisação, inclusive hoje na Folha tem uma matéria de que tem uma reclamação de uma mãe que foi levar um filho para ser vacinado contra a meningite, né, e que se negaram, segundo a denunciante, a aplicar essa vacina, porque só estariam aplicando vacina contra a gripe porque estão em greve, né? Então é uma situação que impacta diretamente na vida de todo mundo. O que o município hoje pode oferecer de reajuste é de 4,18%, que é a parcela do município. Em contrapartida, os servidores querem um reajuste muito maior. Como que está a questão de negociação? Porque normalmente é sempre assim, uma margem... Cada um apresenta uma margem para depois sentar e chegar a uma negociação. Você tem acompanhado essa negociação? Em que pé está essa negociação de reajuste salarial? Arnaldo, eu venho acompanhando muito de perto essa questão junto ao prefeito Rafael Diniz, ao secretário de gestão André Oliveira. É uma questão delicada. Obviamente que a gente reconhece a legitimidade dos pleitos dos servidores. A gente não está aqui para questionar nem para desqualificar o movimento grevista. A gente vem acompanhando de perto o movimento, não teve tanta adesão assim, alguns setores com um pouco de adesão, outros sem nenhuma adesão, enfim, mas a gente, independente do quantitativo de servidores que aderiram ou não, a gente respeita o movimento, é legítimo da parte deles que eles tentem buscar que os interesses deles sejam atendidos. O prefeito Rafael Diniz vem dialogando com os servidores, não é de hoje, vem mantendo diversas tratativas, conversas, não apenas com relação à questão de reajuste, mas com outras pautas dos servidores, como Prévio Campos, por exemplo, enfim. Sou testemunha do secretário Oliveira, recebe ali diariamente diversos grupos de servidores para tratar de diversos assuntos da categoria. Agora, antes de atender os interesses de segmentos A, B ou C, enfim, especificamente o movimento dos servidores, nesse caso que a gente vem vivendo agora, a gente, antes de tudo, precisa ter responsabilidade com a cidade. E a gente tem que mostrar à cidade qual é a verdade, qual é a realidade da situação financeira do município.
A gente discutiu aqui no bloco anterior, por exemplo, os aspectos econômicos, a gravidade de um eventual julgamento da questão dos royalties em 20 de novembro. Então a gente tem que ter responsabilidade com a cidade, porque nós, enquanto gestores públicos, precisamos atender não só os interesses dos servidores, que são legítimos, eu repito, mas precisamos atender os interesses da população como um todo. E é difícil, num cenário de crise como esse, de escassez que a gente vive, poder conciliar isso tudo, né? Poder conciliar o interesse do servidor, que quer o seu aumento, mas poder conciliar com o interesse, por exemplo, do morador do Parque Saraiva, que nos cobra a retomada das obras que foram abandonadas pelo governo anterior, que nos cobra o morador lá do Santa Rosa, por exemplo, que nos cobra a retomada das obras da escola lá do Santa Rosa, que também foram abandonadas pela gestão anterior. Enfim, nós precisamos conciliar todos os interesses para atender na melhor medida possível os interesses da população como um todo. O que o prefeito Rafael Diniz sempre colocou de forma muito responsável para os servidores é que, sobretudo naquele momento em que houve as primeiras conversas, que o máximo que o município poderia fazer esse ano, eu reforço aqui, o máximo que o município poderia fazer era fazer a recomposição do período dos últimos 12 meses, que, segundo os dados do IPCAE, estariam em 4,18%. Isso era o máximo que ele poderia chegar, mas que ainda assim era necessário fazer cálculos, fazer contas, fazer o planejamento para que isso pudesse ser implementado. Desde que essas tratativas começaram, a situação do município só piorou. Porque a gente teve, desde o início do ano, uma queda expressiva de arrecadação de royalties, né, mais de 60 milhões na comparação com o mesmo período do ano passado. A título de exemplo, a gente teve na semana passada um bloqueio nas contas do município de 7 milhões de reais para pagar uma suposta dívida que o município teria com a Beneficência Portuguesa. É uma dívida que o município não reconhece, vem tentando reverter essa decisão, mas, querendo ou não, houve mais um bloqueio de 7 milhões nas contas do município. Enfim, isso impacta decisivamente nas contas do município. E o prefeito vem conversando com o secretário de Fazenda para saber o que será possível ser feito, inclusive se os 4,18 poderão ou não ser concedidos, e se há algum tipo de alternativa para que eventualmente algo possa ser concedido aos servidores. A gente precisa ter responsabilidade. A proposta dos servidores, que inicialmente era de 15, agora, salvo engano, baixou para 12, de forma intercalada. Não é algo que o município possa de forma alguma cumprir. Isso implicaria em cair na lei de responsabilidade fiscal? Não só possivelmente extrapolar os índices da lei de responsabilidade, o que traria para a gente algumas consequências, mas a questão principal gira em torno da questão financeira efetivamente. Né? Seria leviano do prefeito, para abafar um movimento contrário a ele nesse momento, conceder os 4,18 ou conceder os 12% ou 15%, lembrando que os 15% que foram solicitados pelos servidores representariam quase 150 milhões de reais por ano, né, para o município, algo completamente inimaginável dentro desse contexto atual financeiro que a gente vive. Né? Então a questão... Não é só isso, teria ainda o plano de saúde, né? O plano de saúde, enfim, a progressão dos servidores, que são as famosas letras. A alimentação também. O aumento do Vale Alimentação também é um pleito, enfim, são diversos pleitos que geriam um impacto muito grande. E a gente precisa ter responsabilidade, sobretudo em razão do dia 20 de novembro. Né? O dia 20 de novembro precisa permear o nosso planejamento, precisa permear as nossas intenções, e a gente não pode ser responsável com o próprio servidor de prometer algo que logo ali na frente, alguns meses depois, não possa ser cumprido, e a gente criar um cenário de não pagamento de salário de servidor, por exemplo. Eu lembro que em 2014, salvo engano, o governador Pezão concedeu aos servidores do Estado à época 10% de reajuste, que, salvo engano, era a inflação acumulada do período. O Estado já vivia um momento de crise, que já se mostrava que iria acontecer, e ele concedeu 10% de reajuste aos servidores. O que aconteceu logo ali depois, meses depois,
foi dramático para os próprios servidores, que ficaram ali meses e mais meses sem receber salário, passando por dificuldade, a gente vendo aquelas filas de servidores em busca de cestas básicas doadas pela sociedade civil. Enfim, então a gente tem que ter responsabilidade. O prefeito vem trabalhando com o secretário de Fazenda para encontrar um caminho, para poder bater o martelo e definir de uma vez por todas qual é o limite de comprometimento que o município pode ter no momento, né, com responsabilidade, não apenas com o servidor, mas com responsabilidade com a cidade, que é algo que a gente não pode deixar sempre de ter em mente. A gente não pode comprometer a cidade para poder garantir, eu repito, o direito legítimo do servidor de ter a sua recomposição. Agora, os servidores estão cobrando uma audiência pública, né? Uma audiência pública na Câmara para mostrar esses números. O município está disposto a levar esse debate, a prosseguir com esse debate? Arnaldo, os números já foram mostrados inúmeras vezes às lideranças dos movimentos. O secretário André Oliveira já esteve reunido diversas vezes com esses servidores. O prefeito Rafael Diniz, o prefeito Rafael Diniz e o secretário André Oliveira, a gente teve uma reunião de mais de 3 horas com os servidores, uma reunião que foi transmitida ao vivo, né, pelo Facebook, inclusive, né, nós permitimos que isso fosse possível. Enfim, a gente já manteve diversas conversas com os servidores, os números são de conhecimento dos servidores. Eu, particularmente, não vejo necessidade de se levar isso para o debate em uma audiência pública na Câmara, em que vão ser discutidas muito mais questões políticas do que efetivamente tratar de números. Mas, repito, o Executivo continua aberto ao diálogo com os servidores, né, o secretário está lá aberto à disposição para recebê-los e esclarecer as dúvidas que, porventura, eles tenham a respeito da questão financeira do município. Zé Paz, só para a gente entrar agora no fechamento da nossa entrevista, o Rafael já se colocou como pré-candidato à reeleição natural, né, qualquer prefeito que esteja em condição de elegibilidade, e fala numa virada política na questão do governo. O governo Rafael, ele começou, teve até uma pergunta lá na campanha que o Rafael meio que ficou meio balançado comigo na entrevista como candidato ainda, que a gente falava que se falava muito que o governo era o grupo político era um grupo muito fechado. Quando o governo toma posse, esse grupo que a gente dizia que era um grupo muito fechado, ele se torna um grupo muito técnico, né? E de agora a gente vê aí uma virada política. Quando eu falo em virada política, é a chegada do Marcão, que era vereador, era presidente da Câmara e assume a assistência social, a chegada do Dr. Ábido, que também era vereador e assume a saúde. Realmente é esse perfil agora de um arrumamento político e com o objetivo de melhorias de serviço a partir de agora no governo? É um ano de virada, o ano de 2019? Não, com certeza 2019 é um ano de virada. Com relação à sua primeira análise, feita até ainda na campanha com o prefeito Rafael Diniz, que o grupo era um grupo muito fechado, eu digo que o grupo não era fechado. O grupo era pequeno mesmo, era um grupo que acreditou num projeto que lá atrás, bem no começo, muitos não acreditaram, mas que teve a felicidade da população aderir ao projeto e conseguiu crescer, o que muitos à época não esperavam que acontecesse. Então não era um grupo fechado, era um grupo pequeno, um grupo de jovens que estava ali ávido por tentar transformar essa cidade e tirar do poder aquele grupo que ao longo dos 30 anos desperdiçou todas as potencialidades que o município tinha nessa época de ouro dos royalties do petróleo. E tanto não era um grupo fechado que tão logo o prefeito ganhou as eleições, passou a chamar ao diálogo, inclusive adversários dele na campanha. O secretário Nildo Cardoso já é secretário de Agricultura desde o começo, concorreu com o prefeito Rafael Diniz nas eleições de 2016. O superintendente de Trabalho e Renda, Rogério Matoso, entrou já num segundo momento, mas ainda no começo do governo, e também disputou. O prefeito sempre manteve uma boa relação também com o ex-deputado Geraldo Pudim, enquanto ainda era deputado. Enfim, tenho convicção que não era um grupo fechado e que a gente ouviu muito, a gente debateu muito com diversos atores ao longo desse 2 anos e meio de governo. Óbvio que no começo se fazia necessária ali uma gestão mais técnica para que a gente conseguisse organizar a casa. O cenário era muito dramático, era um cenário difícil. Tem convicção que esse trabalho técnico que foi feito está sendo decisivo, porque o trabalho político começou a ser feito com maior ênfase agora
possa surtir os efeitos que já está surtindo. Vejo de forma muito benéfica e muito interessante a entrada do secretário Marcão no governo, como secretário de Desenvolvimento Humano e Social, a entrada do Dr. Abdo também já vem dando, acho que está muito claro para todo mundo, já vem dando uma outra dinâmica à Secretaria de Saúde, porque, repito, eu tenho uma admiração muito grande pela doutora Fabiana. É importante destacar, ela fez um trabalho muito interessante de reorganização da Secretaria de Saúde. Era algo muito desorganizado, a situação era muito dramática quando a gente assumiu. E se hoje a gente consegue tornar esse trabalho mais dinâmico, e se o doutor Abdo consegue tornar isso mais dinâmico, certamente foi pelo trabalho dos técnicos que vieram também antes dele, que conseguiram organizar a casa, que conseguiram captar recursos do governo federal por determinação do prefeito Rafael Diniz, para que hoje a gente consiga com os recursos federais obtidos, com a ajuda sobretudo do ex-deputado Paulo Feijó, a quem a gente agradece muito, conseguisse entregar o São José totalmente equipado, com equipamentos totalmente novos e de ponta, conseguisse recursos para reformar as 10 UBS que a gente vem reformando por todo o município, enfim, para que a gente tenha conseguido os recursos que vão possibilitar agora retomada das obras de reforma do Hospital Ferreira Machado, retomada a retomada do Hemocentro e muito necessária a reforma também do HGG, que vive uma situação complicada. Enfim, é o momento da virada política, essa virada já está acontecendo, a gente vai entregar agora coisas importantes, o Hospital São José, entregamos na semana passada o CEMEI, que é a marca do governo Rafael Diniz, é a marca do compromisso com a educação. Vamos entregar ao longo de 2019 diversas outras obras, como o Palácio da Cultura, enfim. É a hora de avançar politicamente, é a hora da gente mostrar tudo que a gente vem fazendo, é a hora da gente mostrar e fazer a comparação, e eu tenho tranquilidade com relação a de mostrar que na comparação com o governo anterior, a gente faz muito mais, com muito menos recursos, com muito mais responsabilidade. É hora de travar esse debate e eu tenho certeza que a população vai compreender a qualidade do que a gente vem fazendo. Bom, 8h38, Zé Paz teria, eu acho que, mais 10 horas para a gente conversar aqui, né? Mas, de qualquer forma, é muito esclarecedor tudo isso que você está falando, até porque pelas razões políticas que a gente sabe, né? Boatos são jogados, hoje no mundo das fake news, muita coisa é jogada e muita gente acredita ou deixa de acreditar. Infelizmente, hoje as notícias falsas e as notícias ruins, independente de serem verdadeiras ou falsas, ganham muito mais vulto do que a verdade. E isso não dificulta só a gente no trabalho de comunicação do nosso trabalho. É muito mais fácil vender uma notícia negativa do que uma positiva. Dá mais e como vem dificultando também, não só o retrato está aí, o governo Bolsonaro também tendo as suas dificuldades de conseguir colocar suas pautas, algumas positivas, em evidência em relação a tantas negativas que também vêm ocorrendo. Bom, muito obrigado pela sua presença. Se você quiser agradecer eu agradeço o nosso querido Arnaldo ali. Agradeço ao Arnaldo pelo esse bate-papo, a você, Marco. Eu até brinquei com o Belotti antes de vir para cá. Eu falei, Belotti, se eu fui o 6º ou o 7º, agora não sei de cabeça, membro do governo que veio ao programa, significa que as coisas estão melhorando e as coisas estão fluindo, estão boas. Porque se as coisas estivessem ruins, certamente eu teria sido o primeiro para poder falar sobre todos os problemas. Exatamente. Então eu fico feliz que isso tenha acontecido, porque mostra que o governo está alavancando e está conseguindo mostrar as coisas positivas. Eu agradeço novamente pelo espaço, me coloco à disposição para sempre que for necessário estar aqui para esclarecer esses problemas do município. E a rádio também está e dar os parabéns à rádio por esse novo formato, pela estrutura nova, enfim, então de parabéns. Muito obrigado, Arnaldo. Mais um pouquinho só, vamos agora a um intervalo e voltamos já, ainda eu fecho com o Arnaldo e com o direto da redação. Vamos lá. Chegou o Ford que você